Quero cumprimentar a todos os nossos queridos alunos do curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Espero que esse tempo que temos tido aqui, hoje já estamos na nossa 18ª aula do livro de Apocalipse, já estamos praticamente encerrando o livro. Hoje vamos estudar o capítulo 19, creio que mais uma ou duas aulas nós estaremos encerrando. E eu espero que esse tempo tenha sido um tempo de enriquecimento espiritual. Tenha havido revelação no seu coração e também, principalmente, eu espero que haja no seu coração um anseio, um clamor pela volta do Senhor, uma chama muito mais acesa do que havia quando nós começamos a estudar esse livro tão maravilhoso da Palavra de Deus. Então vamos ficar de pé e queria que nós orássemos uns pelos outros, queria que você orasse com o irmão que estiver do seu lado, o aluno que também está junto com você nesse empreendimento celestial de ser treinado, de ser formado para essa obra. E vamos orar que possamos ser capacitados por Deus, recebermos revelação do céu e sermos aqueles que manejam bem a palavra da verdade. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nós oramos nesta hora por cada aluno, por cada turma espalhada por esse Brasil. Ó Deus Santo, que de fato o Senhor esteja ali treinando, separando futuros obreiros, homens e mulheres, serão cooperadores na obra do Senhor, ó Deus, para conquistarmos a nossa geração. Ó Deus, porque eu sei que milhares de vidas, ó Deus, ainda vão se converter, porque os teus filhos serão usados como instrumento para que isso aconteça. Ó Senhor, eu clamo que a tua palavra seja viva no coração deles, que eles tenham olhos abertos para ver, que tenham revelação do céu e o coração sempre incendiado pela tua verdade, pelo amor ao Senhor. Pai, que nesses dias haja em nós o clamor de dizermos Maranata, de esperarmos pelo Senhor com anseio do nosso coração e da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então pega aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, vamos ler do verso 1 até o verso 10. Esse capítulo é dividido em duas partes. Então nós vamos estudar os dois momentos, os dois assuntos que são colocados aqui. No primeiro momento, nós temos as bodas do Cordeiro, do verso 1 até o verso 10, e depois nós temos a batalha do Armagedon, do verso 11 até o final do capítulo, no verso 21. Vamos ver primeiro a primeira parte, ok? As bodas do Cordeiro. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, lembra? Lá no começo do livro nós temos esses personagens. Lá no capítulo 4 eles não são revelados. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Portanto, são criaturas celestiais. Não são seres simbólicos. Não estão aqui simbolizando algo. Eles são criaturas reais, ok? E que nós também vamos ter oportunidade de ver quando chegarmos lá na glória. Então, eles prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo... Bom, aqui está dizendo que quem está no trono é Deus. Lá no capítulo 4, João apenas diz, há um que está sentado no trono. Mas aqui, João agora nos revela que é o próprio Deus. Verso 5. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e damos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, olha o que o texto diz. Alegremo-nos e exultemos porque são chegadas as bodas do Cordeiro, ok? E a noiva do Cordeiro, que vai ser sua esposa, já se ataviou, já está pronta. E ela já se vestiu com linho finíssimo, que é a sua roupa nupcial, a roupa do casamento. Verso 9. Então
me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui está mais uma evidência também daquilo que eu falei para você lá no capítulo 12, que o Senhor tem dois povos, os seguidores de Jesus e os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui no capítulo 19, então, vem a explicação. O anjo está dizendo que João é um dos que mantém o testemunho de Jesus. Portanto, aquele texto que nós vimos no capítulo 12 fala dos dois povos. Agora, o que é precioso aqui é, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então nós temos a ceia das bodas e nós temos depois a festa que sucede às bodas. Não sabemos exatamente quanto tempo vai durar a ceia das bodas, mas a festa que se segue com certeza vai durar os 1000 anos, que é o milênio, o tempo em que o Senhor vai estar reinando sobre a terra. Vamos lá, vamos continuar então. Primeira coisa, vamos ver as bodas do Cordeiro. Se você não sabe o que significa bodas, essa palavra é festa de casamento, festa nupcial, ok? Então, as bodas do Cordeiro estão aqui do verso 1 a 10. E quando a gente fala de festa de casamento, nós precisamos de sempre ter o nosso coração renovado pela igreja. Porque o alvo de Deus não é simplesmente remover os pecados dos seus filhos, dos crentes, né? Por quê? Muitas pessoas pensam que o alvo da vida cristã é simplesmente produzir salvos. Mas não é. Por quê? Porque o propósito de Deus quando criou o homem não era salvar o homem. Deus não criou o homem para que o homem pudesse se perder e ser salvo. Desde o começo, Deus criou o homem para que o homem pudesse se unir ao Senhor Jesus, para que o homem pudesse ser a companheira, a noiva do Cordeiro. E nesse sentido, Adão e Eva eram apenas símbolos. Lá em Gênesis capítulo 2, se diz que Adão deu nome para todos os animais que havia ali. Mas para Adão mesmo não se achou companheira idônea. Então Deus viu que não era bom que Adão estivesse só. Agora, tudo isso é algo simbólico, porque aponta para o próprio Senhor Jesus. Então o Senhor fez Adão dormir, e de Adão ele formou Eva. A mesma coisa aconteceu com o Senhor Jesus. Ali na cruz, quando ele por 3 dias, 3 noites esteve dormindo, né, simbolicamente, então, naquele momento, o Senhor Deus pôde trazer, ou pôde dar condições para gerar noiva ao seu filho. E do mesmo jeito que Eva é formada a partir de Adão, a igreja também é formada a partir de Cristo. A matéria-prima de Eva foi Adão. A matéria-prima que nós usamos para edificar a igreja é o próprio Cristo, ok? Então, isso são coisas extremamente importantes, porque o que estava no coração de Deus desde o princípio está se cumprindo aqui agora em Apocalipse, do capítulo 19 em diante, ok? Você vai dizer, pastor, mas e a salvação? A salvação, a redenção, foi apenas uma correção de rota. Então, Deus tinha um plano para o homem, mas num dado momento o homem desviou-se desse plano. Por causa do pecado. Deus então teve que trazer o homem de volta e aqui agora o seu propósito está se cumprindo. Ou seja, Deus vai se unir eternamente em Cristo Jesus com os seus remidos. Vai se unir eternamente. O casamento aqui é uma simbologia espiritual. Do mesmo jeito que o homem e a mulher se casam e os dois se tornam uma só carne, vai acontecer a mesma coisa com o Senhor Jesus e a sua igreja. Eles vão se casar e se tornarão um só pelo Espírito. Amém? Então, esse tempo que nós estamos vivendo aqui é o tempo em que a noiva está sendo preparada, ataviada para encontrar-se com o Senhor nos ares. Esse é um tempo, portanto, de sermos ataviados. Quando vai acontecer as bodas do Cordeiro? Primeira coisa que o texto diz é que vai ser depois da destruição da Babilônia. Ok? Então o texto começa dizendo isso. Verso 2, porque o Senhor julgou a grande meretriz que corrompia a terra. E agora chegou o tempo das bodas do Cordeiro. Então as bodas só vão poder acontecer
depois que a grande Babilônia for destruída. A grande Babilônia é uma imitação da noiva do Cordeiro, ok? Mas uma imitação extremamente maligna. Elas têm coisas parecidas. Ambas têm ouro. Ouro nos fala da natureza de Deus, da glória de Deus. Ambas têm pérola e pedras preciosas. Só que a prostituta é apenas ornamentada com essas coisas. Ou seja, usa isso apenas para mostrar. Agora, a noiva não. A Nova Jerusalém é edificada com esses materiais. Isso significa que isso faz parte da natureza dela. Ambas têm algo de Deus. Por quê? Ambas têm ouro. E o ouro nos fala de natureza divina. E também ambas têm algo da Bíblia, ou algo da palavra de Deus. Mas dentro do cálice existe misturado à palavra de Deus todo tipo de abominação, como nós vimos na nossa aula anterior. Segunda coisa, as bodas vão acontecer depois do arrebatamento para os ares. Bom, esse ponto merece uma consideração. Lembra que eu falei para você, nas nossas primeiras aulas, que a volta do Senhor Jesus tem dois momentos? Existe a volta do Senhor que vai acontecer secretamente e a volta do Senhor que será nos ares. Lembra disso? Pois é. A volta do Senhor que vai acontecer secretamente, ela vai acontecer antes da grande tribulação. Não sabemos o momento, não sabemos o dia nem a hora. A Bíblia não coloca nenhum sinal com relação a isso. E essa volta do Senhor secreta, antes da grande tribulação, é também chamada de arrebatamento. Nós chamamos de arrebatamento dos crentes vencedores. Ok? Muito bem. Agora, existe o segundo momento da volta do Senhor, que é quando ele virá nos ares, visivelmente. E diz a Bíblia que todo olho o verá. Ok? Isso vai acontecer quando? Vai acontecer já no final da grande tribulação, quando o Senhor virá nos ares. Alguém vai perguntar, pastor, mas isso também é chamado de arrebatamento? Sim, de certa maneira é também arrebatamento, porque diz a Bíblia que o Senhor virá nos ares, ok? E ele então vai enviar os seus anjos para buscar, espalhados pela terra, todos os seus servos que ainda estiverem aqui. Todos aqueles que tiverem passado pela grande tribulação. Esses santos então vão ser arrebatados para encontrar-se com o Senhor nos ares. Essa é a volta do Senhor propriamente dita, quando ele virá para reinar na terra. Então, nas duas voltas acontece um arrebatamento. Então, poderíamos dizer que a volta do Senhor é sempre um arrebatamento. Só que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação, que vai ser secreto, quando um será tomado e deixado o outro, e haverá o arrebatamento final para encontrar-se com o Senhor nos ares. Consegue compreender isso? Está ficando claro para você? Bom, lá em 1 Tessalonicenses 4,15 diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor nos ares, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus aqui é a última trombeta, que é a sétima, descerá dos céus. Observem, portanto, que aqui se refere à volta do Senhor, como descrita lá em Mateus capítulo 24, quando o Senhor virá nas nuvens e todo olho verá. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, ou seja, os que ficarmos durante a grande tribulação. Alguns vão ficar durante a grande tribulação. Por quê? No arrebatamento dos crentes vencedores, 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no campo trabalhando, um será tomado e deixado o outro. Ou seja, um será arrebatado e o outro não. Por quê que um será arrebatado e o outro não? Porque um vai estar preparado, pronto, amadurecido para a colheita. O outro ainda não. Não significa que esse outro não seja salvo, que ele está condenado. Ele é apenas um daqueles que ficou. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Observe que a palavra usada por Paulo aqui é ser arrebatado. Por quê? Nós seremos levados ao encontro do Senhor nas nuvens, nos ares. Porque o Senhor vai voltar primeiro lá nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E a partir disso, então, começa o milênio. Ok? Terceira coisa. As bodas do Cordeiro também vão acontecer depois do tribunal de Cristo. Então, observe que a grande meretriz vai ser destruída,
Depois o Senhor volta nos ares, ele busca todos os crentes que estavam aqui, e agora todos os crentes estão reunidos. Eles estão reunidos diante do Senhor e eles agora vão ter que prestar contas diante do tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo vai acontecer nos ares, ok? Então, a festa das bodas vai ser depois desse tribunal, onde alguns crentes vão ser recompensados, galardoados. E aquele que for galardoado no tribunal de Cristo, esse vai participar da festa. Os que não forem galardoados não vão para o inferno. As pessoas pensam, e o crente que não for recompensado, ele está condenado? Não, não está condenado. Ele não vai ter recompensa, alguns vão ter punição, disciplina, mas eles não vão para o inferno. Mas não vão também participar da festa. 2 Coríntios 5,10 diz, porque importa que todos nós, observe que Paulo se inclui, portanto, todos nós, todo crente nascido de novo, compareceremos. Bom, vamos ver como está escrito, né? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso significa que alguns fazem bem, outros, infelizmente, mesmo sendo nascidos de novo, não têm um comportamento apropriado, que é considerado mal aos olhos de Deus. Isso vai resultar em quê? Perda de recompensa. A palavra de Deus diz claramente lá em 1 Coríntios 3, versos 14 e 15, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, portanto é gente que edifica, esse receberá galardão. Por quê? Porque edificou sobre o fundamento. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, sofrerá ele prejuízo, mas esse mesmo será o quê? Será salvo. Ok? Então, alguns crentes vão sofrer dano, vão sofrer prejuízo, mas ainda assim serão salvos. Isso vai ser por ocasião do tribunal de Cristo, tá bom? Um outro exemplo bíblico está lá em Mateus capítulo 25, na parábola das virgens. O texto diz que eram 10 virgens. Eu penso que não precisamos de ler, mas de qualquer forma, abra lá a sua Bíblia, porque é um texto muito conhecido da palavra de Deus. E aqui em Mateus 25, do verso 1 até o 13, nós temos essa parábola das 10 virgens. 5 eram chamadas de virgens prudentes e 5 eram tolas, ou nécias. A Bíblia fala então que todas as virgens dormiram, ou seja, essas virgens aqui nos falam de crentes. Alguns vão partir, vão dormir no Senhor. Mas em um dado momento alguém vai dizer, eis o noivo. Isso na verdade é o quê? É a voz do arcanjo soando a trombeta. E nesse momento, então, as virgens acordam, elas se levantam. Ou seja, vão ressuscitar, porque são virgens, não são prostitutas, não fazem parte da grande Babilônia, da grande meretriz, são virgens. A única distinção entre elas é que algumas são sábias e outras não. E você sabe, sabedoria não é condição para ser salvo. Tem gente que é salvo e ainda assim continua sendo tolo, nécio. E o que caracteriza a tolice dessas virgens? Bom, as 5 sábias, elas tinham azeite sobrando na vasilha. As 5 tolas não tinham guardado azeite, não tinham acumulado azeite. Isso nos fala de quê? 5 eram cheias do Espírito, as outras 5 não. E aí, o noivo está chegando. Aquelas 5 virgens nécias que não tinham azeite, então pediram para aquelas outras prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está aqui quase apagando. E as virgens prudentes disseram o quê? Não podemos dar para vocês, porque senão vai fazer falta para nós. Antes vocês saem agora e compram daqueles que vendem. E enquanto aquelas virgens nécias saíram para buscar o azeite, o noivo chegou. Aquelas 5 prudentes entraram para a festa. Lembra? Estamos falando aqui da festa. Esse capítulo aqui fala da festa, das bodas. Lembra? Estamos estudando aqui as bodas do Cordeiro. Tá certo? Muito bem. Aquelas 5 prudentes entraram na festa. Depois, as 5 nécias chegaram. Presta atenção. As 5 que entraram para a festa são as 5 que foram arrebatadas antes da grande tribulação. As que chegaram depois são aquelas que ficaram, como diz Paulo. E elas ficaram, então elas agora chegaram como que atrasadas para a festa. E elas batem na porta. E o que o noivo diz? Que elas não podem entrar.
não significa que elas não são salvas. Muita gente lê esse texto e imagina que elas são condenadas. Não, elas não podem entrar para a festa. Não vão poder participar da festa. Tá certo? Mas elas são salvas. Então, de acordo lá com Mateus 25, de 1 a 13, essas 5 virgens nécias, elas não puderam entrar na festa das bodas. Ok? Também aqueles que vão sofrer dano, prejuízo, que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, verso 15, não vão participar da festa. O tribunal de Cristo não é para determinar salvação, porque só participa do arrebatamento quem já é salvo. Só participa desse tribunal quem já é salvo. Mas ali vai se determinar o quê? O galardão, a recompensa. A quarta coisa que nós vemos aqui no texto, no capítulo 19, é a prontidão da noiva. A prontidão da noiva, a partir do verso 5. Porque diz o seguinte, verso 7. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ok? Então aqui está falando da prontidão. Essa noiva, ela vai estar pronta naquele dia. Ela vai estar pronta. E a prontidão aqui está relacionada com a sua roupa. Lá em Mateus, capítulo 22, esse eu faço questão de ler com você. Abre lá em Mateus, capítulo 22, verso 1 em diante. Fala a parábola das bodas. Olha o que diz. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Estes primeiros convidados aqui foram os judeus. Eles recusaram participar da festa. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Quer dizer, os judeus chegaram a matar, de fato, os profetas e os apóstolos. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Essa profecia se cumpriu no ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi destruída. Verso 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Esses somos nós. Uma vez que aqueles convidados, os judeus, não aceitaram, o convite foi estendido aos gentios, que somos nós, que estamos aí nas encruzilhadas da vida. Verso 10. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então essa festa das bodas vai ter muita gente. Verso 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Observe, então, que tem 2 tipos de roupa. Tem a roupa que você usa, vamos dizer assim, a sua veste de salvação, e tem a sua veste nupcial, de casamento. Tá certo? E aqui está dizendo que havia um convidado que não tinha a veste nupcial, mas ele tinha a veste de salvação. E o texto diz, verso 12, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Então, é óbvio que ele pôde entrar porque ele tinha a veste de salvação, mas faltava-lhe a veste nupcial. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ser chamado é participar da salvação. Chamado é atender o convite para a festa. Você foi convidado. Isso é ser chamado. Mas nem todos os convidados vão poder participar da festa. Porque para isso precisa de ser qualificado. A palavra escolhido aqui significa qualificado. Amém? Está compreendendo o que eu estou dizendo para você? Então, aqui nesse contexto de Apocalipse, capítulo 19, a noiva se refere aos vencedores. Por quê? Somente os vencedores é que estão com a sua veste nupcial pronta. Mas lá em Apocalipse 21, verso 2,
quando se fala da Nova Jerusalém, ali está falando de todos os santos, porque ali está falando do final do milênio, quando toda a igreja vai estar pronta. O milênio também vai ser um tempo, tanto de alguns receberem recompensa, quanto de outros terem a obra de Deus completada na sua vida. Então, lá em Apocalipse 21, verso 2, quando fala da noiva Nova Jerusalém, vai ser depois do milênio, ok? É depois do milênio. Quando, depois do milênio, todos os crentes já vão estar amadurecidos e farão parte da noiva. Olha o que diz. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ok? Aqui está se referindo à noiva do Cordeiro no final do milênio. Mas a prontidão, o estar pronto, depende de maturidade. E o texto então nos fala de algumas coisas. Primeiro nos fala do linho finíssimo. O linho finíssimo, o texto mesmo explica, são os atos de justiça. Isso significa que a roupa nupcial, ela é feita de atos de justiça. Então, o crente que não tem atos de justiça, o crente que não tem obras diante de Deus, significa que ele não tem vestimenta espiritual. Tá bom? Para ser salvo, o que você precisa é apenas receber a justiça que é de Cristo. Quando você recebe a justiça que é de Cristo, você é salvo. 1 Coríntios 1, verso 30 diz que o Senhor Jesus se nos tornou da parte de Deus justiça. E lá em Gálatas 3, 27, você pode ler aqui comigo, diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, imersos, colocados nele, de Cristo vos revestistes. Em outras palavras, a veste salvação é a justiça ou a justificação que nós temos em Cristo. Ok? Então, para ser salvo, basta você ter veste e salvação. Mas para receber o galardão, não basta veste e salvação. Tem também que ter justiça de Cristo manifesta na sua conduta. Tá bom? Então, o linho fino aqui indica a nossa vida vencedora, a nossa atitude, nosso comportamento. Amém? Então, você observa que essas vestes de justiça vão constituir na roupa nupcial. Como eu falei para você lá em Apocalipse, lá em Mateus 22, tinha um homem na festa, que entrou na festa sem a roupa. Mas sem a roupa nupcial, ninguém vai poder estar diante do Cordeiro. Se você quer participar da festa, das bodas do Cordeiro, você precisa viver por meio de Cristo, manifestar Cristo e ter a justiça de Cristo na sua vida. O vencedor é aquele que está vestido de branco. Apocalipse 3, 2 e 3, nós vimos ali a palavra do Senhor aos vencedores, tanto para a igreja de Laodiceia, quanto para a igreja de Sardes. E ali você vê a advertência do Senhor, o vencedor é aquele que está vestido de branco, olha o que diz. Apocalipse 3, 4 e 5. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Observa aí, roupa novamente. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Esse linho finíssimo aqui, ele é branco. Isso torna você digno de andar ao lado do Senhor. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Depois, Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres e também o quê? Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Observe, a igreja de Laodiceia era igreja. Eles não são ímpios, é igreja. Uma igreja ruim, uma condição ruim. Agora, o que torna a condição dela muito ruim é o fato de que ela não tem as vestes nupciais. É igreja, mas não tem as vestes nupciais. O Senhor fala, você precisa de comprar as vestiduras brancas. É isso que vai qualificar você como vencedor a participar da festa do Cordeiro. Amém? Bom, não está claro na palavra de Deus quanto tempo vai durar as bodas do Cordeiro. Então, as bodas, realmente, ali, aquela festa vai ser curta, talvez aí é o período da grande tribulação. Mas a festa que vai seguir vai durar 1000 anos. Baseado em Mateus 22. Vai durar os 1000 anos, que é o milênio. Então, no milênio, guarde isso, no milênio, os crentes vencedores vão reinar com Cristo. No milênio. E esta que será a recompensa. O Senhor diz isso em vários lugares dos evangelhos. O vencedor vai receber direito de reinar sobre tantas cidades. Ok? Então, muito embora você já seja salvo,
Você precisa agora trabalhar para ser um vencedor. E lembra, ser um vencedor não é algo que está definido já. Você precisa de trabalhar para ser um vencedor no final. Só se define o vencedor no final da corrida. A segunda parte do capítulo fala a respeito da batalha do Armagedon. A partir do verso 11, acompanhe na sua Bíblia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem é que está vestido de linho finíssimo, branco e puro ali, meus irmãos, no verso que nós lemos agora mesmo, no verso 9 e 10? 8, 9 e 10? Quem está vestido de linho finíssimo são os crentes, os salvos. Então o Senhor aqui vai voltar agora, nesse momento ele está voltando para pisar na terra, para estabelecer o seu reino. Então quando ele voltar para pisar na terra e estabelecer o seu reino, ele virá com os santos, né, que há no céu, com os exércitos do céu, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Verso 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregando para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, contra o seu exército. Observe que a besta aqui, lembra, é o anticristo. Em Apocalipse não se diz a palavra anticristo, essa palavra João menciona na epístola geral dele. Mas anticristo é um adjetivo que se refere a muitas pessoas na história. Mas vai haver um cumprimento final, né, desse adjetivo. Vai virar um que será o anticristo, que Apocalipse chama de a besta. Verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, o verso 20 diz que tanto a besta quanto o falso profeta vão estar aqui por ocasião da vinda do Senhor. Então, muito bem, vamos avançar. Depois que a igreja é arrebatada para estar com o Senhor nos ares, então Satanás, o anticristo e o falso profeta, essa é a trindade, a tríade satânica. Satanás, que é o dragão, né? O dragão, a besta e o falso profeta vão ajuntar as nações para pelejarem contra Cristo e contra os santos vencedores que vão voltar com ele. Porque no capítulo 17, verso 14, que nós vimos aqui na aula passada, é um versículo muito precioso, diz o quê? Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Chamados, eleitos e fiéis. Ser chamado é ser salvo. Ok? Mas ser eleito é ser escolhido. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Esses vão voltar com o Senhor e vão pelejar. Muito bem. Provavelmente o argumento para essa guerra vai ser que se trata de uma invasão alienígena. É uma coisa impressionante, porque vai chegar o momento, o dia, em que a humanidade vai declarar guerra contra Deus. Mas o Armagedon, ele é necessário, porque ele vai ser a ocasião, a oportunidade do Senhor para limpar a terra. Porque Satanás, o falso profeta e o anticristo ainda vão estar atuando, e o Senhor virá para vencê-lo. E a primeira coisa que nós vemos aqui é a descrição do Senhor, a descrição do guerreiro, tá certo? Primeiro, o texto diz que ele vem montado no cavalo branco. Você lembra, lá no capítulo 6, verso 2, quando se abriu o primeiro selo, eu falei para você que aquele cavalo branco não era o Senhor Jesus. Mas aqui agora é,
Porque o texto diz claramente que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que vem montado para vencer e para reinar, tá bom? Então aqui aponta para o próprio Senhor Jesus. O fato de ser branco indica que ele é puro e aprovado, ok? Então enquanto o Senhor luta contra o inimigo, ele mostra a sua justiça, ele mostra a sua pureza. Segunda coisa, o texto diz que esse cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Então o Senhor é sempre fiel, sempre fiel. Por isso, bem-aventurados são aqueles que esperam no Senhor. Mas porque ele é fiel para com o seu povo, ele precisa também de agora ser o quê? O vingador. Por quê? Ele tem que destruir os inimigos. Ele tem que destruir tudo aquilo que tem tentado destruir o seu povo. Amém? Nele não há falsidade alguma. O que o Senhor diz é. Terceira coisa, o texto diz que os seus olhos são como chama de fogo. Nós vimos no capítulo 1 a descrição do Senhor. Lá também se diz que os seus olhos são chama de fogo. Isso significa que diante do olhar do Senhor, nada se oculta. Onde ele olha, tudo se ilumina. Não existe treva que possa resistir à presença do Senhor. Quarta coisa, o texto diz que ele vem julgando e pelejando com justiça. Isso tudo no verso 11. Diz, e julga e peleja com justiça. Isso significa que o Senhor vai executar a sentença e ele fará isso de maneira justa. A sentença, a peleja, é resultado do seu julgamento. Então, preste atenção, essa geração, disse Jesus, perversa, será julgada e a sentença virá sobre ela. Quinto, o texto diz, verso 12, os seus olhos são chama de fogo e na sua cabeça há muitos diademas. Essas diademas são coroas. Diademas na Bíblia representam glória, ok? Isso significa que o Senhor foi coroado, glorificado com muitos tipos de glória. Na verdade, ele foi coroado com todas as coroas. Diadema aqui é uma palavra que era comum para os gregos, ok? Hoje em dia, quando um atleta vence uma competição na Olimpíada, ele ganha uma medalha. Mas naqueles dias, ele ganhava uma diadema, uma coroa, ok? Isso mostra que o Senhor é esse vencedor. E ele venceu todas as batalhas. Isso significa que ele vai ser coroado com todas as coroas de glória. Hebreus 2,9 diz, vemos todavia aquele que por um pouco tem sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Mas ele foi coroado de glória e de honra. Ou seja, foi coroado com todas as coroas. Depois o texto diz que ele tem um nome. Tem um nome escrito, verso 12, que ninguém conhece, senão ele mesmo. O que significa ter um nome? O nome nos fala daquilo que o Senhor é. Isso nos mostra que nós nunca podemos exaurir o conhecimento de Deus. Não é? Precisamos de conhecer e prosseguir em conhecer. E o Senhor Jesus mesmo disse que a vida eterna é essa, que te conheçam. O Senhor Jesus é Deus. Isso significa que ter um nome que ninguém conhece senão Ele próprio, significa que sempre tem algo que nós devemos conhecer o Senhor. E mesmo quando estivermos lá na glória, na eternidade, nós vamos continuar conhecendo. Porque nele não há limite. Lembra? Nós estudamos juntos aqui, lá no livro de Gênesis, a revelação do nome de Deus é o Shaddai, que significa aquele que é inexaurível, que nunca acaba. Então, assim também é o Senhor Jesus. O conhecimento dele nunca se esgota. Mesmo na vida eterna, mesmo na glória, continuaremos a conhecer o Senhor. Ninguém pode dizer que conhece o Senhor completamente. Ninguém pode dizer que sabe tudo a respeito do Senhor. Ok? Porque, na verdade, nem tudo foi, de fato, nem revelado aqui. Muito, a maior parte, nós iremos descobrir quando nós virmos tal qual Ele é. Depois o texto continua dizendo, verso 13, está vestido com um manto tinto de sangue. Bom, o que é esse manto tinto de sangue? Bom, sangue, esse sangue aqui pode significar duas coisas. Pode significar, primeiro, que ele é o Cordeiro de Deus, que executou a redenção, e ele traz o sangue como prova de que ele é o dono, o proprietário. Você sabe, redimir é comprar de volta. O Senhor comprou de volta não apenas o homem, mas comprou de volta também toda a terra, toda a criação foi trazida de volta para ele. Então, o fato dele chegar com um manto tinto de sangue pode significar que ele está trazendo a prova de que ele é o proprietário, ele é o Senhor e o dono. Esse é um aspecto.
Uma outra possibilidade de você compreender esse texto, que também é correto, o seu manto é tinto de sangue porque ele vem para pisar o lagar da ira de Deus. Lembra? Lá no capítulo 14, nós vimos a grande tribulação na ótica de Deus. E nós vimos ali a última coisa, que vai ser a vindima. Que vai ser o momento em que o Senhor vai pisar o lagar da cólera de Deus. E ali então vai ser salpicado, né, pelo suco das uvas. Então o Senhor tem também o seu manto tinto de sangue por causa do Armagedon. O texto diz que ali o sangue será tanto que vai subir até os freios dos cavalos, como está lá no capítulo 14, verso 20. Depois o texto continua dizendo no verso 13 que o seu nome se chama o Verbo de Deus. Verbo é palavra, ok? Então, a palavra de Deus é a definição de Deus, é a explicação, a expressão de Deus. Por isso, em Cristo, Deus nos é revelado. Ele é o Verbo de Deus, porque ele é a expressão exata de Deus Pai. Então, quem quer parecer misterioso, fica calado. Todo mundo que é calado é misterioso, mas na hora que ele abre a boca, ele se revela. Deus também é assim. Enquanto Deus está calado, ele é misterioso. Mas no momento em que ele resolve falar, ele se revela. E Jesus é a fala de Deus. O Senhor Jesus é o verbo, é a palavra que foi liberada. Portanto, ele é a expressão de Deus. Portanto, só podemos conhecer a Deus por meio de Cristo. Mas o texto continua ainda dizendo o seguinte. Bom, o que mais? Da sua boca saía uma espada afiada. Bom, o Senhor é o verbo de Deus, mas também ele é aquele que da boca dele sai a palavra. O verbo de Deus é também uma espada. A palavra de Deus é uma própria espada. João 12:48 diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido. Então a palavra é que vai julgar. Ok? Essa o julgará quando? No último dia. Aqui é o último dia. Essa é a descrição do último dia. O último dia do governo humano sobre a terra. No último dia, quem vai julgar é a palavra. Por isso a palavra será como espada afiada na boca do Senhor. O texto também diz que o Senhor vai reger agora as nações com cetro de ferro. O que significa com cetro de ferro? Cetro de ferro significa que não haverá democracia. Significa que não vai ser fruto da escolha. Mas significa que ele vai reinar por direito, porque é dele, e vai fazer isso com poder e autoridade completa. Pastor, sobre quem que ele vai reinar? Ele vai reinar sobre as nações que restarem aqui na terra. Agora, essas nações que restarem aqui na terra ainda vão ter uma natureza pecaminosa rebelde. Só que Satanás vai estar preso. E é Satanás quem incita as nações, as pessoas, ao pecado e à guerra. Portanto, apesar de ter a natureza do pecado, pelo fato de Satanás não estar aqui, então isso não vai ser tão manifesto. Todavia, ainda serão pessoas caídas. Mas o Senhor vai reinar sobre elas. O fato de ser cetro de ferro, você não fica pensando que vai ser algo ruim, não. Isso não tem nada a ver com maldade, com crueldade, autoritarismo, tirania. Não. Tem a ver apenas com autoridade. Afinal de contas, o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Então as nações vão ser governadas pelo príncipe da paz. Agora é um paradoxo, porque o príncipe da paz virá no meio de uma batalha. Ok? Então, as nações, como eu disse, vão ter ainda a natureza rebelde. Porque no final do milênio, no final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto. Ele vai, de novo, arrebanhar as nações para lutar contra o Senhor. Aí vai ser, sim, uma batalha final. O fato de ser de ferro, o Senhor vai reger, porque o ferro simboliza na Bíblia poder e autoridade. O texto diz mais, que ele tem um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Verso 16, né? O seu manto e a sua coxa tem um nome escrito. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos vão saber agora que o Senhor Jesus é o Rei. Não vai ser algo oculto. Essas vestes, então, apontam para a realeza de Cristo. A sua coxa nos fala da parte mais forte. Isso significa que o seu senhorio e a sua realeza estão baseados na sua dignidade, na sua glória e também no seu poder.
o Senhor virá montado no cavalo branco. Isso aqui é algo realmente paradoxal. Na primeira vez que o Senhor veio, ele teve a sua entrada triunfal em Jerusalém. E diz a Bíblia que ele entrou montado num jumentinho. Nem foi num jumento adulto, num jumentinho. Isso por si só é uma cena, não é nobre, não é gloriosa. Ela é humilde, ela é indigna. Você sabe, naquela época, quando um general romano saía para a guerra e ele conquistava um povo, ele voltava para Roma. E ele entrava em Roma num cortejo triunfal. Ele ia à frente montado num grande cavalo branco, para mostrar a sua glória e a sua vitória. Então, na sua primeira vinda, o Senhor veio montado no jumentinho. Mas quando ele voltar agora na segunda vez, não será mais no jumentinho. Aí ele virá como aquele general romano, montado num cavalo branco. E ele virá para tomar posse daquilo que ele próprio comprou. E também que é sua herança, porque no final pertence a Deus Pai. Agora, isso vai ser um paradoxo, porque as pessoas do mundo, qual a imagem que elas têm de Jesus? É só daquele que está montado no jumentinho. Mas de repente agora chega um que está montado no cavalo branco e que vem para pelejar. Uau, isso vai ser uma coisa sombria para elas, assustadora de fato. Por isso, sem revelação, ninguém verá o Senhor. Naqueles dias, ninguém viu, porque ninguém acreditava que aquele seria o Senhor. Hoje também ninguém vai entender. Todo olho vai ver, mas não vão entender, não vão reconhecer, porque não é essa imagem que eles têm dentro de si, não tem revelação do Senhor. Segunda coisa, o verso 14, nos fala do exército. O Senhor vai voltar com o exército. Então, algumas pessoas pensam que esse exército aqui é o exército de anjos. Mas eu creio, e acho que tenho base para dizer para você, que esse exército aqui é dos crentes. Lá em 17:14, o Senhor diz que ele vence, mas ele não vence sozinho. Ele vence com os chamados, eleitos e fiéis. O texto também diz que esses aqui estão vestidos, verso 14, de linho finíssimo. Por uma questão de coerência, no mesmo capítulo, o linho finíssimo não pode ter significados diferentes. No mesmo capítulo, no verso 10 e 11, aliás, 8, 9 e 10, diz que esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Por isso eu posso dizer para você que, na verdade, esse exército aqui aponta para os crentes vencedores. Sendo assim, a veste nupcial, ela é também uma veste de combate, uma roupa de guerra. Em outras palavras, o linho finíssimo é que qualifica você para a guerra. É assim naquele dia e é assim hoje também. Se você hoje quer pelejar batalha espiritual, não invente de fazer isso sem a roupa apropriada. A roupa da guerra é o linho finíssimo. A respeito dos inimigos, verso 19. A besta, os reis da terra, o falso profeta. Então os inimigos vão ser os reis da terra com seus exércitos, junto com a besta e o falso profeta. Lembra, a besta é o anticristo. Esses reis, obviamente, são principalmente os 10 reis. Lembra dos 10 chifres, os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, que seguem o anticristo. E também lá no capítulo 9, verso 16, e no capítulo 16, quando nós vemos lá a quinta taça, dizem que o exército é de 200 milhões de soldados. 200 milhões. Portanto, vai ser o maior exército já reunido para uma batalha. E eles vão fazer isso para apontar as suas armas para o Senhor Jesus naquele dia. Existem muitos textos aqui. Você vai ter o PowerPoint aí nas suas mãos. Eu quero que você leia esses textos todos. Porque o Armagedon também tem um outro aspecto relacionado com Israel. Onde é que vai ser essa batalha? Então, a batalha vai ser em Megido, ou Vale de Jezreel. Esse vale está lá em Israel. É um vale muito grande, porque ali é o lugar onde o Senhor vai voltar. Certamente ele virá nos ares, montado no cavalo branco. Eu creio que vai ser um cavalo de fogo, como foi aquele que levou Elias. Não é? E ali as nações vão se reunir, vão se ajuntar. Mas também elas vão se ajuntar ali contra Israel. Você sabe, o anticristo vai perseguir Israel duramente. E no final da grande tribulação, ele vai definitivamente para destruir a nação de Israel. Naquele momento, os remanescentes judeus vão reconhecer que o Senhor Jesus é o Messias, vão clamar por ele também. O Senhor vai voltar também como resposta ao clamor também do povo de Israel. Mas lembra, só o remanescente é que será salvo, porque eles vão invocar. Quando ele invocar, o Senhor então, de fato, virá para destruir os inimigos. Ok? A volta do Senhor, portanto, vai ser um processo. Lembra disso? Antes da grande tribulação, ele vai arrebatar os crentes vencedores. Um será tomado, deixado o outro.
No final da grande tribulação, ele virá nos ares. E dos ares, ele vai enviar os seus anjos para buscar os crentes que estiverem aqui, que vão encontrar-se com ele nos ares. Ali vai ter então o tribunal de Cristo com os crentes. Aí depois disso ele vem para pisar sobre a terra. Vai pisar ali no Monte das Oliveiras, que será fendido ao meio. Ok? Então a volta do Senhor tem esse processo. Quando ele vier para pisar na terra, vai ser no meio de uma batalha. A batalha do Armagedon. Quando o Senhor voltar, ele vai voltar no meio da guerra. Os homens estarão com as suas armas aqui apontadas para ele, aguardando a sua vinda. E nós, os vencedores, voltaremos com ele. Amém? Bom, espero que essas verdades estejam ficando claras para você. Eu sei que as informações são muitas, mas estou procurado repetir várias vezes para que essas verdades entrem em você. Não quero passar a ideia que de fato tudo é muito simples. Não, exige estudo, exige empenho, exige meditação. Exige que você pare para concatenar todos esses fatos e compreendê-los na ordem em que se encontram na palavra de Deus. Amém? Então, na nossa próxima aula, vamos avançar para o capítulo 20 e 21. Talvez o 22, eu creio que não vai ser possível fazer isso em uma aula, mas vamos tentar. Tá certo? Então, agora eu queria que você tentasse ler o livro de Apocalipse novamente, com todo o entendimento que você tem recebido. Será que você consegue ler o livro agora e ter uma percepção diferente? Um vislumbre diferente do que está acontecendo? Experimenta fazer isso, você vai ser muito edificado. Amém? Deus possa abençoar você e até a nossa próxima aula.